Eduarda Martins. Tá lá, gente, começou a gravação. Bom, eu não sei se estavam presentes aí na nossa semana de acolhimento, vocês participaram? Eu estava no trabalho, Sim, então eu não Estava no participei. trabalho? Participou, Aham. Eduarda? participei. Ai, que bom. Então, gente, eu na sexta-feira eu me apresentei, né? Vou me apresentar novamente aqui para quem possa não ter conseguido estar presente, né? Meu nome é Agatha Lins, eu sou professora de Geografia. Esse sino que vocês estão ouvindo o sino, não? Tô. É que eu moro atrás da igreja aqui, principal aqui da minha cidade, de São Sebastião, aí todo é meio-dia e 6 horas badalo o sino. Eu já, bom que eu já fico Aqui tá tocando também. Eu moro perto de também. uma igreja, então. É o trem, que agora não sei se vocês vão escutar o trem também, e o sino. E ó, deixem satisfeitos, porque antes de 6 horas eu moro em prédio e sempre tem barulho de obra, mas agora é só o sino mesmo e o trem. Mas vamos embora. Como eu estava falando, meu nome é Agatha Liz, eu sou professora de Geografia da rede estadual aqui do Rio de Janeiro. Há 7 anos eu leciono Geografia, leciono tanto no ensino fundamental 2, né, que é ali do sexto ano ao nono ano, quanto para o ensino médio também trabalho com educação de jovens e adultos. Mas, como eu falava para vocês, é a primeira vez que eu dou aula num cursinho de PISM 1. A única experiência que eu tive sobre isso foi como aluna, né? E então eu posso assim mensurar um pouco a ansiedade de vocês, assim, porque eu entrei na universidade, né, na UFJF, onde eu cursei geografia, pelo PISM também. Eu sempre fui aluna de escola pública, né? Estudei na rede municipal e estadual aqui na minha cidade, que é pertinho de Juiz de Fora, né? Não sei se vocês são alguém que conhece Três Rios, né? 40 minutos. Conheço. Conhece? Conheço. Eu vou bastante a Juiz de Fora, assim, para ir ao mercado, coisas assim, porque aqui em Três Rios é bem, comparado com o de Fora, é bem rocinha, né? Então, eu ainda vou de fora para isso e quando tem que ir à universidade. Porque, enfim, antes da pandemia ainda ia para sair, né? Mas agora é bem mais complicado. Bom, mas eu estudei sempre em escola pública, como eu falava. Seja bem-vinda, Larissa Ellen, como eu estava falando. E eu entrei justamente pelo PISM, tá? Fiz, né, lá, completei o ciclo, PISM 1, 2 e 3. Quando chegou no 2, assim, eu já estava meio... Tem mais gente de Três Rios de Juiz de Fora do que em Três Rios. É verdade, Eduardo. É verdade. Inclusive, muitos dos meus professores que eu falei aqui de escola pública, eles são de Juiz de Fora e fazem bate-volta diariamente, né? Quando chegou no PISM 2, eu já estava quase desistindo, gente, porque eu sempre tive muita dificuldade com exatas e em física. Eu tinha zerado o PISM 1, eu tinha zerado o PISM 2. Falei, gente, não vai dar, né? Não pode zerar nenhuma. E quando chegou no PISM 3, eu coloquei uma fórmula lá que eu lembrei. Uma fórmula. A única coisa que eu lembrava de física. E foi suficiente para eu não zerar. Eu tive alguns incentivos aí no meu caminho, que lógico, para estudar, assim, mas eu não era uma super estudante, como vocês podem ver que, né, em física, então, geografia eu sempre amei, muito, sempre tirava 10, agora física, matemática era uma tragédia. E, no entanto, deu para entrar com uma nota boa, né, gente? Não vou falar que é fácil, que não principalmente para quem é escola pública, para quem tem outras questões aí. É lógico que não é fácil, mas é possível, né? Hoje eu estava dando uma corridinha aqui perto de casa para poder relaxar um pouco para a aula, que a gente também fica ansioso, né? E eu estava lembrando que eu comecei a correr justamente nessa época. Inclusive, eu recomendo para vocês, se vocês precisam, né, fazer algo para relaxar. Não sei, tem gente que medita, né? Tem gente que pratica algum esporte. Eu não praticava nenhum e eu comecei a caminhar. Até hoje eu gosto muito de correr, que me ajuda a relaxar. E eu fiquei pensando, sabe, numa metáfora, assim, tipo, da corrida com o vestibular, né? Porque o vestibular, seja ele seriado, seja ele Enem, o que for, é muitas vezes um processo injusto, né? Que sai na frente quem teve acesso a uma escola, às vezes, melhor, teve um ambiente doméstico mais tranquilo, e várias outras questões, né? Questões raciais, questões de gênero, como a gente já debateu aí.
Mas, como eu falei para vocês, às vezes é muito mais difícil, né? Para você, por exemplo, mas não é impossível. E na corrida eu também vejo muito assim, eu vejo pessoas, eu tenho 1,5 m, 1,57 m, eu vejo pessoas aí que tem 1,5 m só de perna, e eu penso, caramba, o cara vai chegar bem na minha frente, né? Ou às vezes eu estou na metade de uma corrida, como quando tinha antes da pandemia, e eu já tô que eu não aguento mais, eu falo, não vou conseguir chegar, mas eu vou num passinho de tartaruga mínimo para eu não parar, e daí eu consigo chegar. Às vezes não consigo chegar muito bem, já teve vezes de eu chegar e depois, mais tarde, passar até mal de calor, de um monte de coisa. Mas eu sempre consegui chegar. E a metáfora que eu fiquei pensando era essa, que é muito mais difícil você sair da inércia, você tá lá paradão, você tá lá sedentário, sei lá, para você começar a correr. Agora, quando você já está correndo, às vezes dá aquela dor do lado, às vezes tropeça, não sei o quê, mas se você continuar do jeito que der, continue, porque é mais fácil continuar do que você sair da inércia. Então, nos dias que tiver mais difícil, gente, com certeza vão ter dias que vai estar mais difícil. Tenta não deixar a peteca cair. Tentar, professor, o máximo que eu consegui hoje foi ficar escutando a sua aula enquanto eu estava lavando louça, enquanto eu estava fazendo não sei o quê. Tudo bem, tá? O máximo que eu consegui foi pegar um exercíciozinho para resolver. E se de tudo, né, cair mesmo, não, né, como na metáfora lá da corrida, e tiver que parar, bom, a professora falou que é ruim física e faz analogia física. Analogia física, mas não a matéria, né? Tiver que parar, tudo bem. Fala, poxa, professora, tem uma semana aí, tem mais tempo, tem um tempão que eu não estou participando. Volta, sempre é tempo de voltar, tá bom? Não tem importância. Já teve uma corrida já, gente, que eu cheguei quase em último lugar, na minha frente chegou só um idoso, assim, uma senhora que teve um problema no joelho, e eu consegui chegar. Enfim, o que importa é chegar, entendeu? É isso, tá? Cada um no seu ritmo, ideal é que não fique ninguém para trás. Então, se não der para assistir a aula ao vivo, assista depois. Se tiver que ouvir lavando louça, não me importo de ser o fundo da lavação de louça de vocês, tudo bem, né? Vamos tentar dar o melhor, mas não dando o melhor, faça o mínimo que der, tá? Não deixa perder, tá bom? Então, gente, dito tudo isso aí, vamos começar a melhor matéria, né? Que é a geografia. Agora sim, né? E eu vou falando, vocês vão ver que eu tenho o hábito de fazendo perguntas. Vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone e fazer as interferências que vocês quiserem, tá bom? Colocar o que vocês quiserem, para que a gente consiga trocar, né? Que eu acho sempre que o aprendizado é uma troca, né? Eu estou sempre aqui aprendendo também, tá? Então, vou começar a fazer a apresentação agora, vai dar um espelho infinito aqui, porque eu só aprendi a fazer desse jeito, tá? Vai ficar meio incômodo, mas é rapidinho, que eu já vou abrir. Apareceu aí para vocês? Ainda não. Meu Deus, apareceu. Apareceu, né? Ó, eu estou permitindo aqui a entrada do pessoal. Pronto, vou abrir aqui. Passar o nervoso aí do espelho infinito. Apareceu para vocês o meu PowerPoint, gente? Apareceu. Vou colocar a tela cheia aqui, ver se entra a tela cheia. Só um minutinho. Entrou? Entrou. Entrou. Ótimo. Então é isso aí. Geografia, PISM 1, comece por aqui. Geografia, uma ciência para entender o mundo. Gente, isso não sou eu que estou falando, não, tá? É verdade. A ciência geográfica tem sua forma particular de pensar o mundo. O ensino de geografia pode levar o aluno a compreender de forma mais ampla a realidade, possibilitando que nela interfira de maneira mais consciente e propositiva. Não sei se algum de vocês aqui tem vontade de seguir na carreira. Eu faço logo meu lobby aqui, digo que é muito bom, que é maravilhoso. E, assim, a faculdade de geografia, independente da pessoa seguir ou não a carreira depois, é uma faculdade que abre muito a mente da gente e a matéria em si também. Por quê? Porque ela tem essa forma de falar do mundo de uma forma consciente, propositiva, ou seja, propondo saída, propondo alternativas, né? Propondo modos diferentes de fazer as coisas. Então, nesse sentido, é necessário adquirir conhecimentos, dominar categorias como espaço, território, lugar, região, paisagem, natureza, sociedade. E como vocês podem ver aqui, eu retirei isso do próprio conteúdo programático de vocês aí, do PIS em 2021, que é lógico que eu aconselho vocês a olhar, né?
E aí, os conceitos que eu destaquei aí de verde são conceitos fundamentais da geografia que vocês devem levar assim para a vida. São os que eu vou falar um pouquinho mais agora, porque são esses que nós vamos focar no PISM-1, que é mais voltado para a área da geografia física, né? Que fala mais da natureza, tá? O lugar. O lugar, tá? Não é só lugar na fila, não é, enfim. O lugar, para a geografia, é o espaço no qual se vive, onde se desenvolve uma relação de pertencimento. Então, coloquei uma casinha aqui porque sua casa, onde você vive, né? Pode ser, sei lá, tua escola, o ponto de encontro com seus amigos. E aí entra até um lugar, às vezes, virtual, né? Como a gente está aqui numa sala de aula virtual, né? Então, tem que ser um espaço com o qual você sente pertencimento ou que você sente repulsa também, sei lá, cemitério, hospital, não sei que lugar aí que você sente repulsa. Não vale falar escola, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, escola não, né? E o espaço, então, gente, que vocês têm uma relação íntima, sabe? Aquele espaço que você sabe, que você entra naquela sala e você sabe aonde que tem um quebradinho no piso, naquele exato lugar, porque você já conhece ele com a palma da sua mão. Ou que você, só de fechar o olho, você lembra até o cheirinho daquele lugar, sei lá. É isso. Pode ser, sei lá, sua cama, pode ser, como eu falei, a igreja, ou o templo, ou o terreiro, ou não sei qual a sua religião, se você tem uma religião, mas né? Onde que você tem lembranças, onde você tem sensações, onde você tem esse pertencimento. A região também é um conceito fundamental da geografia, só que ela tem algumas interpretações diferentes, tá? Vou falar as duas principais aqui, ó. A região pode ser considerada uma área que se diferencia das demais. E aí esse conceito é do Lablache, né, que é um geógrafo fundamental para a geografia aí. E como assim uma área que se diferencia das demais? Por exemplo, se eu falo assim, floresta amazônica, você sabe que é um bioma que se diferencia dos demais biomas brasileiros, tá? Tem uma diferença ali e não tem como questionar isso. Tem uma diferença em relação aos outros biomas. Agora, tem um outro conceito de região também que é uma criação do ser humano. Que aí, perdão, às vezes quando eu encosto aqui no meu, que eu estou usando o mousepad do próprio notebook, tem a região também com uma criação do ser humano. E aí eu coloquei a ilustração aqui do lado, né, do mapinha da região sudeste. A região sudeste, né, gente, que comporta aí o meu estado aqui, Rio de Janeiro, o estado de vocês aí, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, ela não existe a priori, tipo assim, de qualquer forma ela existe e é diferente da região nordeste. Não. Ela foi criada pelo ser humano, concorda? Aham. Né? Foi alguém que delimitou ali e falou: não, aqui vai ser região sudeste, lógico, baseado em algumas características semelhantes ali, mas tanto que nunca foi, nem sempre foi assim. A região sudeste, São Paulo já fez parte da região sul, não sei se vocês sabem, né? Mas o Brasil já teve várias configurações de várias regiões. Então, a região ela pode ser tanto uma área que se diferencia das demais, e aí não tem como questionar, né? Quanto uma criação do ser humano. Nós vamos focar mais nessa primeira aqui, por quê? Porque a gente vai estar falando de natureza. Então, a gente vai falar da região que tem um relevo tal, a gente vai falar da região que tem a vegetação tal, né? Mas as duas estão corretas, tá bom? Outro conceito fundamental da geografia é a paisagem. E aí eu coloquei até uma ilustraçãozinha aqui da janela, porque a janela é uma metáfora maravilhosa para a paisagem. Porque olha aqui o conceito desse grande geógrafo também, que é o Milton Santos. Tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança é a paisagem. Aí você pode me perguntar, poxa, professor, então a pessoa que tem deficiência visual, ela não vê a paisagem. Claro que não vê, mas ela percebe, tá? Porque tudo aquilo que aqui a gente está escrito visão, mas a gente poderia colocar sentidos, tá bom? Quando você vê uma fotografia do calçadão da Alfred, aquilo ali não te traz só uma imagem. Automaticamente você olha aquilo ali e lembra dos barulhos, né? O barulho do trânsito, o barulho dos vendedores, não é verdade? Te lembra o cheirinho daquele docinho de amendoim que vende ali, não lembra?
Pelo menos eu lembro, aquele docinho de amendoim gostoso que o moço vende, que sai quentinho na hora. Ou da pipoca ali perto de onde que atravessa ali. Então, gente, são sentidos que a paisagem nos traz. Tudo aquilo que a gente, abriu o olho e viu, ou tudo aquilo que a gente está ali percebendo imediatamente, faz parte da paisagem, tá? Não apenas formada de volumes, mas também de cores, odores, movimentos, sons, como está falando aqui, né? E a natureza. A natureza aqui como mundo natural, o mundo físico, tá? Ou seja, excluindo aí o lado espiritual, digamos assim, mas tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, natureza. Inclusive o ser humano, né? Às vezes eu falo, principalmente com os pequenininhos, assim, não, porque o ser humano é um animal, não sei o quê. Aí ele já fica, como assim, professora? Eu não sou animal. Já ficam revoltados, né? Não, você é animal sim, né? A gente tem o reino mineral, vegetal e animal. A gente faz parte do reino animal. Eles têm essa dificuldade de aceitar isso, porque infelizmente né, a nossa cultura ela prega que o ser humano está em outro patamar, como dizem, que dominando ali a natureza, mas na verdade a gente faz parte da natureza, tá? Então também está incluído aqui. Então, esses 4 conceitos aí, gente, vão nos guiar aí no nosso caminho para chegar aí à prova do PISM 1. Aí aqui tem um pedacinho que eu peguei lá do módulo 1, só para vocês terem uma ideia das matérias mais específicas que nós vamos ver. Aqui ainda está faltando o tópico 3, tá, gente? Mas é só mais um pedacinho também. Se vocês, não sei se vocês já olharam, mas comparando com, por exemplo, de biologia, é muito menor de geografia. Não é para vocês darem menos importância para a matéria, não, hein? Mas é porque é um pouco mais certeiro, assim, digamos, cada tópico aqui. Então, o que a gente vai começar vendo hoje são as representações do espaço geográfico. Espaço geográfico sendo todo aquele espaço que tem em relação ao homem-natureza. Eu não gosto, não, homem a gente aprende assim na universidade, né? Ser humano-natureza, tá bom? Então, primeiro aqui, representações gráficas e cartográficas, né? A gente está falando aí de mapas, maquetes, blocos, diagramas, perfis topográficos, sistemas referenciais para localização espacial, sistemas de coordenadas terrestres, é o que nós vamos ver hoje ainda, nós vamos aprender isso aqui. Cartografia, que é o estudo de mapas, né, em geral, hemisférios, vamos falar mais para frente também, né? Hemisfério norte, sul, leste, oeste, fuso horários, zonas terrestres, zonas climáticas, representação da superfície terrestre. Vamos ver aí que tem algumas formas de representar a superfície terrestre, nenhuma delas é perfeita, porque são feitas com base em modelos matemáticos, não tem nenhum modelo matemático que realmente consiga representar de uma forma perfeita. Todos eles vão perder ou vão distorcer a forma da Terra, ou vão distorcer o tamanho, tá? Dos continentes, mas a gente tem alguns modos aí de representação. Projeções cartográficas, distorções e escalas, né? Essa partezinha aqui é uma parte que eu acho particularmente mais difícil, as escalas, que é a redução, basicamente, da realidade, né? Não tem como representar, mesmo se eu quiser representar esse quarto aqui no qual eu estou dando aula para vocês, eu não vou fazer uma representação do tamanho exato do quarto, imagina, né? Eu vou fazer uma representação numa folhinha 4. Então, eu vou estar sempre o quê? Reduzindo a realidade, tá? A gente vai aprender também como isso é feito. Só um minutinho, toda hora eu esbarro aqui, já vou dando spoiler do próximo. Os tipos de mapeamento temático, muito simples também. Se eu mostro para vocês um mapa contendo, como eu vou mostrar aqui em seguida, as tribos indígenas do Brasil, tem um tema específico, então isso é um mapeamento temático, tá bom? Cartografia como linguagem e sistematização de conhecimento estratégico, como eu falei ali da região. A região é um mapeamento estratégico. Eu monto uma região para deveria ser, né, pelo menos, para, por exemplo, criar políticas públicas. Se eu tenho uma cidade na qual eu tenho, uma região, sei lá, na qual eu tenho muitos idosos, então eu tenho que ter muitos postos de saúde, muitos geriatras, eu tenho que ter rampas de acesso, enfim, né, esse tipo de pensamento estratégico. Cartografia e uso de novas tecnologias, GPS, produto de sensoramento remoto e SIGs. Aqui é sistema de informação geográfica, tá?
E aqui o segundo tópico, o planeta Terra e os ecossistemas terrestres. A gente vai falar mais para frente. O planeta, os movimentos da Terra e toda a revisão daquilo que vocês já devem ter visto aí de rotação, translação, estrutura interna da Terra, né? Os sismos, que são os terremotos, como que eles se dão, placas convergentes, enfim, tectônica de placas, distribuição delas, onde que tem encontro de placas, onde que tá, né, onde que tem uma placa inteira, as bordas, recursos minerais de distribuição, onde tem qual recurso mineral, origem e evolução dos depósitos de combustíveis fósseis, recursos minerais no Brasil, os climas e ecossistemas terrestres, né, que isso aqui é bem geralzão, porque se a gente for ver, tem muitos outros tipos de clima, a gente passa mesmo vendo um panorama geral, clima, atmosfera e composição química. E, por último, que não está aqui, porque eu queria mesmo ter falado, mas era desse primeiro, também tem a parte que fala da água, tá? Ciclo da água, escassez, também cai no PISM 1. Bom, gente, mas o assunto da aula de hoje, a gente vai adentrar agora, representações cartográficas. Cartográficas, carta, mapa, mesma coisa, tá? Para ler o mundo através dos mapas. Aí aqui eu coloquei algumas representações para a gente ver como que o nosso mundo está cercado de representações aí e a gente às vezes nem percebe. Quando eu falo, gente, de espaço e exploração do espaço, a gente acha que é uma coisa muito, não sei, me passa uma ideia assim, de ser algo sofisticado, de ser algo difícil, mas desde que a gente começa a engatinhar, a gente já está fazendo exploração do espaço. Né? Você começa a engatinhar ali, toca no tapete, vê que o tapete é fofinho e quentinho, e o chão é frio, e é frio, é duro e frio, né? Você já está fazendo uma exploração do espaço, uma diferenciação, tá? À medida que, ó, aqui eu coloquei até um mapa mental aqui para vocês verem, né? Que é diferente do mapa mental que o pessoal faz para o vestibular, esse é um mapa mental mesmo que você, da sua cabeça, como que você imagina um caminho, né? Também é uma representação cartográfica, tá? E não é menor ou mais importante, né? Uma criança, quando começa a desenhar, já faz um mapa mental disso aqui, tá bom? E aqui eu coloquei outras formas de representação, né? Um mapa mundi, imagem de satélite, um mapa que é com faixas de temperatura, mostrando as latitudes. Esse aqui que eu tinha falado para vocês, se eu não me engano, é o das tribos originais indígenas, antes da chegada dos portugueses. Aqui a gente tem uma imagem de Google Street, aqui a gente tem uma planta baixa, né, que é feita aí por arquitetos, engenheiros, desenhistas. Então, a gente tem várias formas de representar o espaço. E para cada uma serve para um momento específico, para um objetivo específico, tá? Isso aqui, ó, eu posso fazer a minha viagem, se eu quiser lembrar um caminho, para mim vai ser importante, né? Não tem problema nenhum. Aqui, ó, um mapa temático, por exemplo, né? Aqui, ó, para eu entrar na internet e ver como que eu me localizo ali na rua. Enfim, cada uma utilidade. Mas o que é um mapa? É uma representação codificada de um determinado espaço real, né? Esse espaço existe na realidade. Por que codificada? Porque tem códigos, tem coisinhas que a gente tem que saber, que a gente tem que detalhar. E que coisinhas são essas? São os 3 elementos básicos. Sistema de signos. Como assim? Signo aí, não estou falando do zodíaco, eu sou de Áries, você de, sei lá, Júpiter, não tem isso, não. Como é que é? Não conheço nada de signo, enfim. Não é isso. Signo, no caso, símbolos, tá? Sinônimo. Então, sistemas de símbolos, que são as nossas legendas, pode ser um pontinho, pode ser uma arvorezinha representando uma floresta, pode ser aquele balãozinho que tem lá no Google Maps, pode ser um monte de coisa, né? Desde que eu tenha aqui minha legenda que mostre para mim o que significam essas coisas. Aqui eu tenho uma xicrinha de café, cafeteria, tem uma manete aqui, em console aí está escrito loja de jogos, tem um livrinho biblioteca, um cachorrinho pet shop. Eu tenho que explicar para o sujeito o que significam esses signos, né? Então, eu vou trazer uma legenda sempre no cantinho do mapa, alertando o que significa. Tanto esses desenhos quanto as cores. O que significa cada cor? Área comercial, área residencial, escolar, lazer.
A redução, como eu falei para vocês, que vai ser a escala, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma escala aqui, está escrito 50 quilômetros. Então, cada espacinho desse aqui no mapa vai significar que corresponde a 50 quilômetros na realidade. E projeção, aqui, por exemplo, a gente tem uma projeção polar, né? E temos outras aí que a gente está mais acostumado a ver, e como eu falei para vocês, cada projeção vai ter uma determinada função. Aqui a gente tem algumas, não vamos falar delas agora, tá? Não é para essa aula. Projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção azimutal polar, que a gente acabou de ver, né? Então, cada uma aí tem uma função, cada uma vai mostrar um detalhe de uma forma diferente. Aqui, gente, nós temos a projeção de Mercator, que foi uma projeção que ficou consagrada aí por ser muito útil na navegação, por exemplo, né? E como está descrito aqui, ó, ela é do tipo conforme, ou seja, conserva o formato dos continentes, mas altera suas dimensões. Por exemplo, aqui eu tenho a Groenlândia, né? A Groenlândia é a maior ilha do mundo, mas, pô, ela não é tão imensa assim que chega a ser, né, quase o tamanho da Ásia, que a Groenlândia é imensa. Por quê? Porque, como está escrito aqui, essa projeção ela altera as dimensões dos continentes, das ilhas, enfim. Mas, como eu falei para vocês, não tem escapatória. Toda projeção ela vai ter aí não um defeito, né? Não chega a ser um defeito, porque todas têm, né? Ela vai te ajudar em um ponto, né? Mas em outro ela não vai servir. Essa daqui não serve para eu olhar a dimensão dos continentes, tá? Mas tem outras questões também políticas aí por trás. Por quê? Eu acho engraçado, porque a gente fala, vamos falar de geografia física, aí todo mundo fala, que bom, né? Mais tranquilo, vamos falar de política, porque Deus me livre, né? Política para todo lado, a gente não aguenta mais a nossa vida, enfim. Foi invadida pela política e, por um lado, até bom, né? Que a gente se politiza mais, mas por outro, a gente, desde a hora que acorda até a noite, a gente não aguenta mais, esse país é uma loucura. Mas a verdade, gente, que os mapas, eles também são feitos de uma forma política. Olha bem aqui. Falei para vocês que essa é a projeção, né, mais consagrada aí da geografia, que a gente está cansado de ver, a gente vê, sei lá, se for uma loja de decoração, o mapa que vai ter lá de decoração vai ser esse, não vai? Geralmente, né? Por que essa é uma projeção consagrada? Além, é claro, do que eu falei, a sua utilidade, mas ela mostra aqui, ó, o que a gente está acostumado aqui, né? A Ásia, então, grande parte da Rússia lá no topo, a Europa lá no topo, a América do Norte lá no topo, e quem aqui embaixo? A África, América do Sul. Gente, isso é muito, muito sério, tipo assim, não é à toa. Porque se a gente pensar, o universo ele não possui teto, chão, para eu estar colocando isso aqui sempre dessa forma. Isso aqui poderia estar, entre aspas, aí muitas aspas, tá, gente? De cabeça para baixo, né? Poderia muito bem eu estar representando a América do Sul e a África no topo, não poderia? Então, eu coloquei aqui esse slide para nos lembrar ó, o que essas imagens têm em comum. Esse aqui é um desenho muito famoso que se chama Sol da América, que eu tenho ele até aqui em casa, na parede, que eu gosto muito, que ele representa a América, né? Como, aí as aspas de novo, como se ela tivesse de cabeça para baixo, mas não está. Não está. Ela só não está representada como está ali na projeção de mercado, né? Não está de cabeça para baixo, porque não existe chão e teto no universo para eu falar que está de cabeça para baixo uma projeção, certo? Então, essas projeções aqui, ó, elas têm algo em comum. E o que elas têm algo em comum? Fugir do comum, fugir do convencional, de sempre representar aí a Europa, a América do Norte no topo e a América do Sul na parte inferior do mapa. Que a gente nem é certo a gente se referir como a parte de cima, a parte de baixo. Eu vejo muito, por exemplo, no previsão do tempo na televisão, né? Aí a jornalista sempre, geralmente é uma mulher, né? Aponta lá no mapa.
aqui em cima, aí mais para baixo. Na verdade, isso está errado, tá, pessoal? Nada contra, né? Ninguém tem que ser especialista, mas a gente tem que falar sempre se referindo sul e norte, não em cima e embaixo. Mais uma vez, o universo não tem teto, o universo não tem chão. Então, se eu quiser representar a América desse jeito aqui, não tem nada de errado, tá bom? Então, o que eu queria falar para vocês sobre política é isso. A representação, ela também é política. Ela foi feita dessa forma aqui, colocando aí a América do Norte e a Europa no topo, mas ela poderia ter sido feita de outra forma, tá? É uma escolha do mapeador, do cartógrafo, tá bom? Ou da mapeadora ou da cartógrafa. A história dos mapas, um pouquinho para a gente contextualizar, né? Os mapas são a mais antiga representação do pensamento geográfico. Registros que mostram que existiam na Grécia Antiga e no Império Romano, entre outras civilizações da Antiguidade. Os primeiros eram feitos de madeira, esculpidos ou pintados ou desenhados sobre a pele de animais. Suas funções incluíam conhecer áreas dominadas e as possibilidades de ampliação das fronteiras, demarcar territórios de caça e representar a visão de mundo que esses povos tinham. Inclusive, tem um geógrafo muito famoso, Lacoste, que ele vai falar que a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. E aí não dá para deixar de dar razão para ele, porque olha aqui, né? Os primeiros mapas serviam para quê? Para conhecer áreas dominadas e ampliar suas fronteiras. Ou seja, opa, meu muro, né? Minha fronteira vem até aqui. Será que se eu dominar aquele povo ali, esse aqui, eu não consigo expandir minha fronteira até ali? Então, a geografia surge com essa necessidade. Inclusive, o mapa de mercado que a gente viu ali, que era muito utilizado pelos navegantes, era muito utilizado pelos navegantes para quê? Para conhecer novas terras e dominar essas terras, né? Que ruim, né? Enfim. Bom, mas aí, para conhecer, dominar, antes a gente precisa se orientar no espaço, se localizar, né? Como eu falei lá, a gente faz isso desde que a gente começa a engatinhar. Opa, aqui tá o quentinho, aqui tá o fofinho, aqui tá o tapete, ali é gelado, a gente vai começando a ver. Ali, se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque. A gente vai começando a pontuar essas coisas no espaço. A gente vai começando a ter pontos de referência. Mesmo que você não conheça uma cidade, você tendo alguns pontos de referência, você consegue se localizar. Com certeza já deve ter acontecido aqui com alguém, né, de estar num lugar diferente, e aí, geralmente é a mulher que fala, né, o homem sempre, não sei, né, pelo menos comigo, infelizmente, na minha família ainda tem esse tipo de machismo, né, o homem não pode perguntar, né, o homem sabe tudo, né. Aí eu sempre sou a que fala, não, vamos parar ali, ó, para no Poço Piranga, né, pergunta no Poço Piranga, vamos lá, pergunta ali. Aí, quando a gente pergunta, a pessoa fala pontos de referência. Ó, você vai seguir aqui em frente. Aí, quando você vê aquela escola, uma escola azul, você vira à esquerda. Aí você vai andar mais 200 metros. Daí, quando você vê uma farmácia da Pacheco, aí você vira à esquerda. Não é assim? É assim, né, gente? Não é. Inclusive, assim, eu já ouvi de alguns professores meus, eu não tenho muita experiência no exterior, imagina, mas eu já ouvi de alguns professores meus que em outros países funciona diferente, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas têm mania de estar costume de estar num prédio muito grande, numa universidade, sei lá, e considerar realmente os pontos cardeais como orientação, de falar, você quer chegar na sala tal, no laboratório tal, você vai ter que ir para o sul. Aqui no Brasil, pelo menos não é assim, né? A gente seguia por outros pontos de referência. Aí aqui eu coloquei até uma imagem aérea aqui, mostrando, né? Por exemplo, aqui tem um restaurante, aí aqui tem uma escola. Se você quer sair da escola e ir para o restaurante, você vai ter o quê? Seguir aqui a rua, virar aqui à esquerda, depois virar à esquerda de novo e ir para o restaurante, né? Isso se você não estiver andando de carro, se não tiver contramão, enfim, outras coisas. Então, os pontos de referência, eles ajudam a gente a se localizar, tá? Para nos orientarmos pelo espaço, sempre temos um ponto de partida, outro de chegada, e entre eles os pontos de referência. É o que a gente vai falar agora e explicar como que é a maneira formal, né? Ou seja, a maneira que a geografia coloca esses pontos de referência, tá bom? Como que é, então, a maneira formal, como até um professor meu já me falou que acontece em outros países. Já ouvi falar também em Brasília, né? Brasília, por ter asa norte, asa sul e tal, também as pessoas
costumam fazer essas referências. Nós temos aí a Rosa dos Ventos, que 9 entre 10 professores de geografia têm a tatuagem Rosa dos Ventos. Eu não tenho, não, mas enfim. A Rosa dos Ventos, ela tem esse nome aí desde dos navegantes que iam pelo mar Mediterrâneo, e aí, depois de dar nome a cada ponto cardeal, viu que o desenho que formava parecia uma rosa, né? E por causa dos ventos na região, tal, aquela historinha toda, não sei se é verdade, mas enfim, teria vindo o nome daí. Mas vocês precisam lembrar que isso não é historinha, é verdade. A gente está falando de orientação. Isso aqui, gente, foi uma das primeiras formas de orientação que existiu, tá? Porque como que o ser humano se localizava, se orientava antes da gente ter todas essas ferramentas que a gente tem hoje? Era pelos astros, né? Então, começou a se observar onde que o Sol nascia, aqui a leste. Aqui tá com a letra E, gente, porque a maioria dos lugares a gente acha assim, que vem no inglês, né? Apesar que aqui tá com O, se tivesse tudo em inglês mesmo, aqui estaria com W, que é o West, né? Mas enfim, geralmente vem escrito Oeste aqui nos pontos bicolaterais, então eu deixei isso com a letra E mesmo, tá? Mas quer dizer leste. Então, leste a gente conhece como sendo a direção, né, onde o Sol nasce, tá? Por isso até que o Japão, China, a gente costuma chamar de terra do Sol nascente, onde o Sol nasce primeiro. Quem está acompanhando aí as Paralimpíadas, quem acompanha as Olimpíadas, deve ter reparado isso. Quando a gente estava, às vezes, aqui vendo as notícias da Olimpíada à noite, o repórter estava lá já filmando de dia, né? Eu vi, por exemplo, aquela vitória do Isaquias na canoagem e estava de dia e eu estava vendo aqui meia-noite, né? Por quê? Porque realmente lá eles estão a 12 horas aí à nossa frente, né? Então, isso não é historinha, como eu estava falando, o Oriente, que é a mesma coisa que leste, a palavra orientação vai vir daí, tá? Então, Oriente e Leste é a mesma coisa, é onde o Sol nasce. E foi assim que os primeiros navegantes, viajantes, começaram a se localizar. Eles iam na direção leste, no Sol nascente, né? No Oriente. E iam no Oriente por quê? Se a gente lembrar aí, as primeiras grandes rotas comerciais que iam em busca da seda na China, das especiarias na Índia, ficava ao Oriente da Europa, correto? Então, eles iam para o Oriente, né? E era uma viagem muito longa. E uma hora eles, logicamente, iam voltar e tinham um sonho de fazer fortuna com essas sedas, com essas especiarias. Voltava-se 2 anos depois, que era uma viagem muito longa, e eles tinham que voltar observando o quê? O lado contrário, o lado onde o Sol se punha, o ocaso do Sol, o oeste, tá bom? Então, essas duas direções são as primeiras a serem observadas, o leste e o oeste. Então, são esses os primeiros pontos cardeais. Só que aí, obviamente, a necessidade foi se expandindo. Então, às vezes, tinha que ir numa terra nórdica, né, mais próxima do polo, sei lá na Noruega, lá na Finlândia. E como é que se fazia, né? Aí se pegava um outro caminho e começou a se observar que nesse outro caminho tinha uma constelação, né? E a partir dessa constelação também conseguia se localizar o norte, tá? E aí depois, o lado contrário dessa mesma constelação seria o sul. Mais tarde, é claro, né, com a descoberta da bússola, que existe até hoje, viu que há uma concentração de um metal magnético aqui próximo ao Polo Norte que indica, né, que faz com que todas as bússolas indiquem o norte. Mas mesmo antes disso, eles se localizavam aí pelas estrelas para ir para o norte e o lado contrário era o sul, tá bom, gente? Então, tendo aí os primeiros 4 pontos. Mas como a história nos conta, essa evolução não parou por aí. Então, como que eles iam achar, por exemplo, o Nordeste, o Noroeste, o Sudeste, o Sudoeste? Era só ir pelo caminho intermediário, né? Se o Sol estava nascendo aqui, se aqui estava a constelação Norte, eles iam o quê? Pela direção no meio, tá?
E por aí vai. E por aí eles achavam a direção que estava no meio entre o pôr do sol e essa constelação e achavam o noroeste. A direção que estava entre o pôr do sol e a direção sul e achavam o sudoeste. E por aí vai. Só que aí não parou de avançar e nós vamos ter mais 8 pontos, que são os pontos subcolaterais, que eles vão ficar entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Por isso, o nome deles é sempre uma soma dos dois. Por exemplo, aqui, ó, NNE, está entre o ponto cardial norte e entre o ponto colateral nordeste, certo? Então, ele vai se chamar norte-nordeste, tá? O SE aqui, né? Que é o oeste-sudeste. Por quê? Ele está entre o oeste ou leste, que é a mesma coisa, e o sudeste. Então, ele vai se chamar leste-sudeste. E por aí vai, tá bom, pessoal? São muitos pontos para gravar, mas quando a gente olha aqui e vê que cada um tem um sentido, creio eu que pela figura fica mais fácil, né? A gente não tem esse aqui que faz a cruz principal aqui, que são os primeiros, que são leste, oeste, norte, sul. Depois, entre eles vão surgir os colaterais, sudeste, nordeste, noroeste, sudoeste. E entre os cardeais e colaterais, portanto, vão surgir os subcolaterais, né? Que são aí a soma, né? Ou o nome, vem primeiro o nome do cardeal e em seguida o nome do colateral, dando origem, então, ao subcolateral. Deu para entender essa parte? Tem dúvida? Pode falar. Não você no nariz. Pode falar, gente. Dá uma respirada. Tá tranquilo? Tá tranquilo, gente? Tá confuso? Tá tranquilo? Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Isso aí vocês já devem ter visto, né? Só que aí, mesmo com esse monte de ponto aqui, né? Somando tudo tem 16 pontos, mesmo assim, continuaram aparecendo outras regiões que estavam ficando cada vez mais difícil de achar, porque a exploração não parou de acontecer, como a gente sabe aí até hoje, né? Novas terras foram procuradas e tal, novas viagens foram feitas, então surgiu a necessidade de um novo sistema, mais complexo, mais específico, para achar pontos específicos, porque aqui, observa bem, eles só conseguiam ir, vai naquela direção, mas eles não conseguiam localizar exatamente o lugar. Se eu falo para você assim, ó, vai ter uma festa aqui em casa? Não vai ter não, tá, gente? É pandemia, pelo amor de Deus. E eu moro na rua Mariano Procópio. Você pode vir aqui, tá? Tu não vai conseguir achar minha casa, né? Não vai. Tá, 3 Rios, rua Mariano Procópio, beleza. Por quê? Você vai chegar na minha rua e tem vários outros prédios, várias outras casas. Ou se eu falar para você assim, vai ter uma festa aqui em casa, número 98. Número 98? Como assim, número 98? Tem um monte em 3 Rios, tem um monte de ruas que tem o número 98. Eu tenho que te dar as duas informações, que aí você vai cruzar essas duas informações e vai achar o ponto exato onde é a minha casa. A mesma coisa acontece com as coordenadas geográficas, a gente vai ver isso agora. Né? Vou te passar as coordenadas, como a gente diz no jargão popular, né? Quando você vai passar exatamente uma coisa específica para uma pessoa, a gente fala, vou te passar as coordenadas, né? Assim? Então, vem daí. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical. Isso que eu sempre friso para os meus alunos, principalmente para as crianças, né? Gente, é imaginário, tá? Não existe na realidade. Você não vai tropeçar na linha do Equador, não precisa se preocupar, tá bom? E como é imaginário, é legal a gente lembrar outra coisa, aquilo que eu falei para vocês, que tudo é pensado por alguém, e esse alguém tem uma opinião, né? Esse alguém tem um pensamento próprio, tá? Então, vamos lá. Primeira linha imaginária aí que nós vamos ver, que faz parte das coordenadas, são os meridianos, né? Os meridianos são linhas imaginárias verticais, que formam semicírculos ligando um polo ao outro. Não posso dizer que é um círculo completo, gente, porque ele não vai de uma ponta, né, à outra do planeta Terra. Ele para aqui, tá vendo? Ó. Ele liga ali o polo norte ao polo sul, ou vice-versa, tá bom? Lá do outro lado, digamos assim, é o antimeridiano, né?
ou a linha internacional de data, também é chamado assim, que muda de dia quando passa por ali. Então, é isso, basicamente. Cada meridiano aqui, ó, é medido em graus, como vocês podem ver, tá? E é como se fosse mesmo. Eu gosto de comparar essa visão a uma, pelo menos eu gosto, né, de mexerica. É como se fosse uma mexerica. Cada gomo desse aqui vai ter 1 hora de diferença de um para o outro, tá? E, portanto, vão ter 24 e 24 horas no dia, né? Obviamente, tá bom? Que mais que é importante falar aqui? Medem 90 graus, tá bom? Então, 90, do outro lado mais 90, 180, né? E é isso. Por enquanto é isso. Aqui eu coloquei o destaque para Greenwich, que é o marco zero, né? 0 grau. Coloquei até uma foto aqui do observatório. Por que Greenwich? Logo uma cidade com nome difícil, né? Poderia ser, sei lá, Juiz de Fora, né? Mas não. Botaram Greenwich, que é uma cidade que fica aqui na Inglaterra, porque na época Londres era o centro do mundo, estava muito em alta, lá nos anos 60, se não me engano, e aí era o babado, né? Era, enfim, colocou se convencionou esse nome aí, tá bom? Dessa cidade, então, como sendo Marco Zero. Algum lugar tinha que ser Marco Zero, né, gente? A Terra é redonda, não tem. Igual eu falei que o universo não tem teto, não tem chão, a Terra não tem ponto de saída e chegada. Algum lugar tem que ser Marco Zero, então foi escolhido aí Greenwich, todo mundo aceitou e amém, é isso. Então, cada gominho aqui, ou cada distância entre um meridiano e o outro, 1 hora, tá bom? A gente vai falar mais deles. Estou passando rápido agora, mas a gente vai falar mais deles na hora que a gente for falar de fuso horário, que não é hoje, tá? Hoje é coordenada geográfica. E a gente tem outras linhas imaginárias, não menos importantes, importantíssimas, que são os paralelos. Elas, ao contrário dos meridianos, vão vir representadas na horizontal, horizontal. E aí o principal, aí sim, pelo menos aqui a América do Sul foi privilegiada, né? A linha do Equador, tá? Por quê? Porque passa ali pelo país Equador, certo? Também passa pelo Brasil, né, gente? Podia ser Brasil, mas tudo bem, linha do Equador. Passa um pedacinho também, bem pequenininho do Brasil, né? Então, a linha do Equador vai dividir a Terra aí em 2 hemisférios. Lógico que o meridiano também divide em 2 hemisférios. Quando a gente for falar de hemisfério, a gente vai falar mais disso. Aqui, no caso, deu origem ao hemisfério leste ou oriente e ao hemisfério oeste ou ocidente, tá bom? E aqui, dando origem aí ao hemisfério norte, hemisfério norte e sul, né? Aqui a Terra já está representada aí com a sua inclinação de 22, alguma coisa aí. E, portanto, a linha do Equador ela vai nos ajudar a entender algumas coisas. Assim como os meridianos vão nos ajudar a entender os fusos horários, a linha do Equador, mais para frente, vai nos ajudar a entender as diferenças climáticas, né? Porque eu tenho aqui no centro da Terra uma recepção de radiação solar muito maior, tá? Muito maior e muito mais constante. Mesmo quando muda de estação para inverno, verão, primavera, continua essa recepção de luz solar aqui, ela permanece muito estável durante o ano inteiro. Por isso são áreas muito quentes e úmidas durante todo o ano, as áreas que estão localizadas aí próximas ou bem aí na linha do Equador, tá? Tem outros paralelos importantes, com nomes importantes também. O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, todas as áreas que estão localizadas aqui entre esses 2 trópicos são chamadas genericamente de áreas tropicais. Aqui eu tenho entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico áreas de clima temperado, a gente vai falar mais disso depois, e aqui a mesma coisa, como se fosse um espelho, né, gente? Tudo que eu tenho aqui no hemisfério norte, eu tenho aqui, em se tratando, é claro, de paralelos, né? Tá? Eu vou ter uma repetição. Aqui, cada um vai ter 180 graus, né? Ao contrário do meridiano, que é só um semicírculo, aqui eu vou ter um círculo mesmo, como se fosse um cinto, né? Um cinto que eu coloco na cintura aqui, ele vai dar, de fato, a volta aqui em torno
do planeta todo, tá? Aqui eu coloquei que lembretes também são medidos em graus, como vocês podem ver. E os paralelos são linhas imaginárias, que formam círculos. Agora sim, círculos. Esses círculos ficam maiores ao se aproximarem do centro, tá? Aqui como eu estava falando para vocês, 180, mas aí a gente vai tendo diferenças. E eu tenho latitudes altas e latitudes baixas. As latitudes baixas são aqui próximas da linha do Equador. A linha do Equador é o marco zero. Ali no meridiano de Greenwich é o marco zero. A linha do Equador aqui vai ser o marco zero. Então, linha do Equador mede 0 grau, tá? Está em 0 grau de latitude, perdão, tá bom? E aí, conforme eu vou me afastando aqui da linha do Equador, eu vou chegando aqui até o Círculo Polar Ártico e aí vou aumentando a minha latitude. Ou se eu for para o sul também, vou chegando ao Círculo Polar Antártico, também vou aumentando a minha latitude, tá bom? Apesar de de ser uma latitude negativa, né? Vou aumentando negativamente. E só um lembretezinho que já falei para vocês, divide o planeta em hemisfério norte e sul. Então, como que eu vou cruzar essas informações? Assim como se você fosse chegar na minha casa, eu teria que te dar a informação do lugar, do número e da rua, né? A mesma coisa aqui, eu tenho que te dar qual meridiano, qual paralelo, para você saber exatamente onde que é. Então, eu vou cruzar essas linhas aqui na vertical com essas linhas aqui na horizontal para formar uma rede. E dentro dessa rede é que nós temos aí as coordenadas geográficas. Igualzinho a Batalha Naval. Alguém que já jogou Batalha Naval? Ou é muito antigo, é só da minha época isso? Eu já joguei. É divertido, né? Você tem que falar, É, pinta. É legal, vai. Então vamos se divertir um pouquinho, já que vocês falaram que eu vou jogar. Olha só, por final. Então, gente, essas linhas vão definir o que é latitude e longitude. A latitude é uma distância medida em grau de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Suas medidas vão de menos 90 até 90 graus, né? Falei aí total 180, mas lembrando que tem as latitudes negativas ali ao sul, tá? São as linhas, então, horizontais, partindo lá da linha do Equador. E a longitude, como a gente acabou de falar também, é uma distância medida em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, né? Aí vão vir na vertical. Suas medidas vão de menos 180 até 180. Dito isso, vamos pensar aqui, já que vocês falaram que já jogaram aí Batalha Naval. As coordenadas geográficas aplicadas. Reparem aqui que no mapa mundi aqui, eu tenho uma redinha sobre ele, né? E essa redinha aqui são as coordenadas geográficas, certo? Eu tenho linhas aqui horizontais, e aí eu não estou falando dessa linha preta aqui mais forte, não, estou falando de todas, né? As linhas pretas aqui, ó, essa aqui seria o meridiano de Greenwich, né? E essa outra aqui, a linha do Equador. Mas, além dessas linhas que têm nome, né, como o Greenwich, como a linha do Equador, os outros paralelos também estão aqui na horizontal, mesmo os que não têm nome, eles também são úteis. E mesmo os meridianos que não têm nome também são úteis, né? São essenciais. Então, eles são representados aqui de azul clarinho. Aí eu vou só perguntar para vocês. Onde que está localizado aí o ponto A? Vocês conseguem localizar para mim? Ó, tá passando aqui, ó. Esse meridiano aqui, ó. Menos 60 graus, certo? Menos 60 graus com menos 20. É 20? É 20 graus. Aí eu coloquei aqui para facilitar para vocês, ó, que eu também sou boazinha no primeiro dia. Primeiro dia a gente também não vai chegar com o pé na porta, né? Então, eu tenho aqui o cruzamento da latitude com a longitude. A latitude, ou seja, as linhas horizontais, como a gente viu aqui, menos 20 sul, tá? Menos 20 ou 20 sul. Dá no mesmo, porque se é menos, eu sei que está no hemisfério sul, tá bom? As latitudes negativas vão estar no hemisfério sul. Importante falar isso aqui, eu acho que eu tinha esquecido de falar. E a longitude? A longitude seria menos 60 ou 60 oeste. Lembrando que o W é oeste em inglês, west, tá bom?
Entenderam como é que é a coordenada geográfica? Então, vai ser 20S e 60W, né? Ou menos 20 e menos 60, ok? E aí as demais, essa letra D aqui colocaram bem, né, no cruzamento ali do Greenwich com a linha do Equador. A letra... Eita, toda hora eu tô passando aqui. A letra D, a latitude 0 grau e a longitude 0 grau também. Como eu falei para vocês, que tá bem no cruzamento ali das duas, e Greenwich é 0 grau e Equador também é 0 grau. A letra E, aqui mais dificultosa aqui de achar, né? Ó, vou seguindo aqui o cursor, 120. Não tem o sinal de menos, porque no hemisfério leste é positivo, tá? Então, 120 graus apenas ou 120 graus leste, tá bom? Longitude, estou falando do meridiano, da linha vertical. E a linha horizontal, a latitude? Ó, só eu seguindo aqui para olhar aqui na beiradinha aqui vem escrito a latitude, que é 40 graus. Nossa, toda hora eu estou esbarrando aqui, perdão. Então, letra E, latitude 40 graus ou 40 graus norte, né? Mas se tá positivo, você já sabe que é norte, tá? Negativas são as latitudes ao sul. E a longitude, como a gente viu aqui, 120 graus ou 120 graus leste, mas como tá positivo, você já sabe também que é leste. A letra C. A letra C tá aqui, ó, 90 graus, se é leste é positivo, né? Então, longitude, que eu tô falando do meridiano, 90 graus. E a latitude, 20 graus. Se é 20 graus sul, posso colocar 20 graus negativos ou 20 graus S, que dá no mesmo, tá bom? E a letra B aqui, também tá aqui no meio, então não preciso nem olhar, que eu já sei que é 0 grau, que é Greenwich, né? Então, 0 graus de longitude. E a latitude? A latitude, 40 aqui, ó. Menos 40, porque tá no sul, né? Ou 40S, tá bom? Então, aqui no hemisfério sul, né, gente, que é daqui da linha do Equador para baixo no mapa, né, gente? Na realidade, é na direção sul. Todas as latitudes vão ser negativas. Daqui da linha do Equador para cima, ou para a direção norte, melhor dizendo, elas vão ser positivas. O meridiano de Greenwich também vai marcar uma diferença entre as longitudes. As longitudes que ficam a leste positivas e as longitudes aqui a oeste negativas, tá bom? Aí eu coloquei aqui por último, só para a gente brincar mais um pouquinho, já a hora já está vencendo aqui, já deu uma hora de aula, um exercíciozinho de vestibular para vocês verem como que não é difícil, tá? Eu tenho aqui, ó, né, a mesma coisa que eu vi ali atrás com vocês, e tá falando, com base na figura a seguir, assinale a alternativa correta, ó. O ponto B situa-se no paralelo 40 graus norte e 80 de Greenwich, ó. Só vocês. Infelizmente, a figura que eu botei aqui tá toda cagada, né? Mas aí, qualquer coisa, depois eu boto uma melhor. A gente sabe que tá aqui a norte, né? Mas não tá a oeste. Eu não preciso nem olhar o grau. Isso aqui eu já sei que tá errado. Aqui é leste. Não tem como, né? Tem que estar aqui para ser oeste, tá? Então, vamos fazer aqui só olhando algumas do jeito que dá, porque eu achei que a figura tivesse melhor, agora que eu vi que a figura tá horrível. O ponto 6 está situado a 20 graus de latitude. Ó, só um segundo. 20 graus de latitude, 10, 20, tá certo. 20 graus de latitude sul, certo? E a 40 de longitude oeste. Olha, me parece que sim, viu? Me parece que essa aqui pode estar certa. O ponto D está situado a 10 graus ao sul. Parece que está certo também. E a 20 do hemisfério ocidental. Não, ele está no hemisfério oriental, gente. O que eu falei com vocês que leste e oriente quer dizer a mesma coisa? Ó, tá errada a letra D. Letra E. Os pontos A e C situam-se nos hemisférios ocidentais, certo? Certo.
e os pontos C e D encontram-se nos hemisférios boreais ou austrais. Gente, boreal, austral é norte, tá bom? Cadê? Não. Cada um tem um, né? C e D? Não, eles estão aqui no sul, tá errado. Então, olha, me parece que é essa, né? Não foi? Letra D que eu falei? 10 aqui, 20. Não era isso? Isso. Gente, bom, por hoje era isso. Deu pra gente dar uma brincada, mesmo uma figura. Vocês viram que mesmo com a figura estando ruim, deu pra ver, né? Por quê? Porque é simples, gente, não tem segredo, tá? É muito simples. Como vocês viram ali, os meridianos vão definir as longitudes, né? Ao norte, ao hemisfério oriental ou leste, eu vou ter aí as positivas, ao hemisfério oeste ou ocidental, eu vou ter as negativas. Agora, se eu tomar como partido os paralelos, a linha do Equador, ao sul eu vou ter as latitudes negativas e ao norte as positivas. Todas em medidinhas em grau ali, caindo a questão, vai vir todos os graus direitinho ali na questão para vocês. Como vocês viram ali, aquela ali nem precisava olhar exatamente os graus, só tendo o conhecimento de qual hemisfério é qual, você já conseguiria fazer. Mas é muito fácil. O cruzamento delas vai me dar aí o ponto exato daquela localização, né? Tá bom? Então, falamos de orientação, falamos da rosa dos ventos, pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, falamos das coordenadas geográficas, meridianos e paralelos. E é isso, acho que foi muito conteúdo para uma aula. É simples, mas é muito conteúdo, né? E pretendo colocar outros exercíciozinhos legais, fáceis, como esse, para a gente ir pegando jeito, tá bom? Ficou alguma dúvida? Pode ser a mais elementar dúvida, mais que você ache boba, qualquer coisa, pode falar, tá bom? E se também tiver vergonha de falar agora, não quiser falar, pode me mandar para mim no WhatsApp, sem problema, tá bom? Mas se quiser falar agora, já pode falar de uma vez. Já passamos do tempo, mas pode falar de uma vez. Professora, eu só não entendi a parte do boreal. É porque eles botam essas pegadinhas, depois eu posso trazer esses nomes para vocês. Eles botam esses nomes diferentes, em vez de botar tudo assim, sul, norte, eles querem colocar outros nomes nos hemisférios para confundir a gente. Como eu falei para vocês, você pode chamar de leste, mas você pode chamar de oriente também. Eles podem botar, tá no hemisfério oriental, quer dizer leste. Depois eu posso trazer isso para vocês, para que vocês não se confundam, né? Tipo, todos os nomes que tem o hemisfério norte, todos os nomes que tem o hemisfério sul, para que se por acaso na prova cair uma pegadinha dessa, vocês saibam todos os nomes que tem cada hemisfério, né? Que às vezes tem o nome de guerra, tem o nome formal, tem o nome popular, então a gente pode trazer para ficar mais simples isso, ter isso tudo anotadinho. Tá bom? Ok. Então tá, gente, é isso. Vamos descansar um pouquinho. Até a próxima, tá? Qualquer dúvida, pode mandar lá no WhatsApp. Beijo, gente. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Um minuto que eu